E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Bom, eu estou passando aqui rapidinho só para explicar um pouco para vocês sobre o planejamento semanal do projeto. Como vocês sabem, o projeto Multiarte ele vem com foco nas ações do desenvolvimento das crianças. Então, nosso foco é garantir que as crianças tenham acesso a mecanismos de desenvolvimento das suas habilidades, das suas competências. Porém, o foco é as dificuldades de aprendizagens que as crianças atravessam e a perspectiva da cultura sustentável. Então, as nossas ações elas permeiam por esses dois campos específicos. No entanto, pessoal, para que a gente possa, de fato, garantir a qualidade desse trabalho, nós temos que priorizar também os principais aspectos de avaliação de uma criança. Então aqui nós temos os aspectos cognitivos, que são as aprendizagens intelectualmente desenvolvidas em nossas crianças. Os aspectos socioemocionais e afetivos são aqueles voltados para as emoções, os sentimentos e as sensações. E os aspectos atitudinais, voltados para o convívio, a interação em princípios de cooperação, na prática, como também as competências e habilidades básicas. Ou seja, numa atividade de aula que a gente desenvolve com as crianças, na parte cognitiva, por exemplo, nós vamos identificar se a criança ela está observando, compreendendo e desenvolvendo as atividades. Então, como é que ela está absorvendo as informações? Tem alguma dificuldade? É auditiva? Ela tem uma dificuldade de concentração para poder compreender? Então, o cognitivo da criança vai partir dessas estratégias que a criança tem, gente, de aprender. E de como ela demonstra para a gente que aprendeu determinada função. Os aspectos afetivos são aqueles onde no dia a dia, por exemplo, a criança ela tem resistência a desenvolver uma atividade, ela é mais tímida, ela não expressa suas emoções, ela é fechada, ou ela é sorridente demais, ela é carismática demais. Então são observações que a gente faz na questão socioemocional da criança. São alguns aspectos, E os atitudinais são, por exemplo, como a criança ela reage a um conflito, como ela reage a um probleminha que é desenvolvido ali por elas mesmas. Os atitudinais são como as crianças elas superam e resolvem os problemas que ocorrem no dia a dia. Um conflito durante uma atividade, na hora do lanche, na hora de desenvolver um trabalho em coletivo, como é que essa criança está demonstrando para a gente? Quais são as atitudes que a criança apresenta na hora de um cumprimento de um acordo, de uma regra em sala de aula, tá? E as competências e habilidades básicas, elas estão voltadas prioritariamente no projeto para as noções de escrita, leitura, identificação do nome próprio, das operações básicas de matemática, símbolos, signos e a linguagem e a comunicação verbal e não verbal. Como é que as crianças se comunicam com a gente nos momentos das atividades que nós desenvolvemos. Os princípios de cooperação, gente. Trabalho em equipe, proatividade, trocas de experiências, partilhas de experiências e o consumo. Como é que a criança ela apresenta para a gente as suas necessidades vitais e como a gente pode reconhecer e poder de fato garantir que a criança ela seja ali alimentada pela educação. Também vem a avaliação dos aspectos motores, como é que a criança ela utiliza o seu corpo nas atividades, como é o equilíbrio, a respiração, o toque, o contato. Se a criança ela consegue ficar sentada por bastante tempo, se ela tem dificuldade
apresenta dificuldades, na verdade, interativas, corporalmente falando. Então, são aspectos que também nós fazemos a observação. Então, esses aspectos, eles estarão diluídos aqui, no planejamento. Então, é de suma importância, gente, que nós procuremos fazer pesquisas para poder fortalecer ainda mais o nosso trabalho. Então, aqui no planejamento, eu coloquei a fichinha em branco, retirei todo o texto para que vocês observem e possam já começar a fazer. A data do planejamento, eu estou planejando hoje, então eu coloco a data de hoje. É interessante que vocês marquem o planejamento, que é na segunda-feira. Então, toda segunda-feira, nós vamos fazer esse planejamento. Qual é a natureza da ação? A atividade a ser desenvolvida. Aqui eu coloco o título. Então, cada aula nós vamos criar um título específico, porque aquela aula ela vai ter um conjunto de elementos. Nas últimas semanas, tratando da maternidade, do Dia das Mães e do conceito de família, certo? Então vamos dizer que aqui nós coloquemos essa informação. A natureza da ação, a data alusiva ao Dia das Mães e ao conceito de família. Qual é o período de desenvolvimento dessa atividade? Quanto tempo ela vai durar? Então nós já estamos há 2 semanas, não é isso? Então vamos dizer que ela vai durar 3 semanas. Então a gente coloca aqui duração de 3 semanas. E cada aula vai ter 2 horas de atividade, que é o que nós estamos fazendo. O público-alvo, o segmento do estudante, é ensino fundamental, anos iniciais, e tem alguns também nos anos finais. Mas a nossa atividade, ela é só de um ou só de outro? Ela pode ser mista. Então aqui nós vamos colocar que as atividades e as habilidades que nós estamos desenvolvendo é para uma turma mista, com crianças e adolescentes dos anos iniciais e dos anos finais. Quais são os objetivos da ação? Atividade ou aula? Então, os objetivos daquela aula, quais são? É a gente fortalecer a compreensão do significado da maternidade, investigar os alunos em atividade, o conceito que cada um tem de família, é apresentar os tipos variados de famílias da sociedade atual, é sondar a vivência da criança com os seus familiares. Então, nós vamos pensando nesses elementos e pontuar o nosso objetivo. Quais são os procedimentos metodológicos, gente? Os recursos, os materiais que nós utilizamos. Nas atividades, nós estamos utilizando o Data Show para exibir o audiovisual. Nós utilizamos materiais de recorte, colagem e pintura. Utilizamos os palitos como ação de aprendizagem, os palitos que são reutilizados. Então aí nós vamos pontuando os recursos para cada aula, os recursos metodológicos. Então eu vou fazer uma atividade em grupo, eu vou fazer uma atividade individual. No primeiro momento essa atividade ela vai ser baseada no cinema, no segundo momento vai vir para o desenho, no terceiro momento vem o teatro. Então é nessa perspectiva que a gente organiza os recursos que a gente vai utilizar. Os recursos didáticos são o quê? Materiais, livros, revistas. E aí nós vamos pontuando. A avaliação dos resultados. Como é que nós vamos avaliar? Nós vamos avaliar a criança pelo seu aspecto da escrita, da atenção, da participação, da assiduidade e a frequência. Nós vamos avaliar pelo comportamento, pela interação. Como é que nós vamos mensurar o avanço dessa criança ao desenrolar da nossa atividade? E as referências, pessoal, legislação, registros documentais, é aquilo que a gente utiliza. Então, nós utilizamos uma composição de uma música para o Dia das Mães. Está num site, especificamente no YouTube, de quem é aquela composição, a fonte que eu extraí a informação.
Se eu utilizo um livro didático, qual é o tipo de livro? É um livro físico que a gente tem no espaço? Foi um livro digital? É uma revista? É uma coletânea? É uma coleção? Então, é interessante a gente também colocar aqui as referências daquilo que a gente pesquisar. Pesquisamos uma atividade de recorte e colagem para fazer um coração, para fazer uma mensagem. Foi em que site? É interessante a gente colocar aqui. Porque aí, pessoal, nós damos a dimensão do nosso trabalho, certo? Lembrando que aqui na barra de cima vem a identificação do trabalho. Qual é a turma, qual é o projeto, o turno, o período, o polo e o nome do professor e da professora que está fazendo o planejamento, certo? Esse planejamento nós temos que ter uma pastinha para colocar ele, uma pelo Drive, e também quando a gente necessitar imprimir, tem uma pasta para imprimir e deixar lá à disposição, tá certo, pessoal? Então pegue esse vídeo, escutem, assistam e tentem, através desse link, começar a fazer o planejamento de vocês. Rascunhar, não tenham medo. Coloquem no papel aquilo que vocês estão compreendendo do seu planejamento. E aí nós vamos ajustando, tá bom? Boa noite e vamos com tudo.